Primeiro ano. Vamos acompanhar agora a correção das atividades que foi realizada na semana anterior sobre a ideia intuitiva de funções. Então, vamos para a atividade 1. Então, na atividade 1, nós temos aqui a presença de uma tabela e ela relaciona o preço em função da quantidade de livros comprados. Então, está dizendo aqui que esses livros estavam sendo vendidos por R$ 30 cada, que era para observar a tabela para ver o valor a ser gasto de acordo com a quantidade de livros comprados. Então, na questão A, é para escrever a fórmula que associa o preço do livro, é para usar a letra P aqui para representar o preço do livro, com o número de livros comprados, que é para usar, está pedindo aqui para ser utilizada a variável N. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou ter que observar o que eu faço para calcular o preço que eu vou pagar em função da quantidade de livros que a gente compra. Então, eu coloco aqui o P de preço, posso colocar P de N, colocar o N dentro dos parênteses para indicar que o preço varia de acordo com o número de livros comprados. E eu vou observar aqui na tabela o que acontece. Ó. Quando eu compro um livro, eu pago R$ 30, ou seja, cada livro custa R$ 30. Então, para eu saber quanto que eu vou pagar se eu comprar 2 desses livros, só basta multiplicar 2, que é a quantidade de livros, pelo preço de cada livro, 2 vezes 30, que é igual a 60. Se eu comprar 3 livros, 3 vezes 30 é 90. Se eu comprar 4 livros, 4 vezes 30, 120. Se eu comprar 5 livros, 5 vezes 30, 150. E assim vai, a gente poderia continuar a tabela. Sempre, então, o preço vai depender da quantidade de livros que eu vou comprar. Se eu comprar 10 livros desses, o que eu vou fazer para descobrir quanto que eu vou pagar? Faço 10 vezes 30, ou 30 vezes 10. Então, aqui está pedindo a fórmula, que é a função. Então, o preço é dado de acordo com o quê? Eu multiplico o preço de cada livro pela quantidade de livros, pelo número de livros comprados. Então, essa é a resposta da questão A. Essa é a fórmula, a gente também chama de lei de formação da função. Tem vários nomezinhos, todos indicam a mesma coisa. Vamos para B. Qual é o valor a pagar na compra de 10 livros dessa editora? Então, eu posso vir aqui, seguir a fórmula certinho, ou simplesmente fazer o cálculo mental. Eu sei que cada livro custa R$ 10, então basta multiplicar o 30 pelo 10, eu vou descobrir que então eu vou gastar no total R$ 300. Pode fazer mentalmente tranquilo, só registra ali que multiplicou o 30 pelo 10. A professora também vai explicar aqui usando a fórmula tudo corretamente, ó. Então, eu faço as anotações, as informações que eu tenho e do que eu preciso calcular. Sempre quando eu vou usar uma fórmula, é interessante fazer essa primeira parte aqui, ó, que é a organização das informações do problema, tá? Então, ó, a minha quantidade de livros agora é 10 e eu vou ter que descobrir o preço a pagar. Então, eu tenho que a fórmula para encontrar o preço a pagar é 30 vezes N, 30 vezes o número de livros comprados. Então, eu substituo agora o N por 10, porque eu vou comprar 10 livros, e vou arrumar a conta aqui, ó, vou ter 30 vezes 10. Eu substituo onde apareceu o N, que é o número de livros nessa situação, eu vou substituir pelo 10. Aí eu resolvo a multiplicação, 30 vezes 10, 300. Então, a gente vai gastar R$ 300. Prontinho. Então, essa é a resposta da questão B. Questão C. Quantos livros dessa promoção é possível comprar com R$ 420? Então, aqui, ó, não vão substituir o N por 420, por favor, tá? Primeiro ano. 420 não é a quantidade de livros, é o preço que eu tenho disponível para gastar em livros. Então, isso acontece bastante em escolas que eu vejo às vezes, os diretores recebem verba do governo, recebeu R$ 420, tem que gastar com livros. Aí eles querem saber quanto que eles vão conseguir, quantos livros vão conseguir comprar, né? É um exemplo de uma situação que pode acontecer, tá? Que a gente tem um preço determinado, um valor determinado ali para gastar em livros.
Então, ó, dá para seguir a fórmula aqui, ó. Então, eu anoto que agora o preço em função do número de livros é R$ 420. E eu vou descobrir o N, que é o número de livros. Então, no lugar do P de N, eu vou colocar o 420 vezes N. Esse N aqui ficou maiúsculo, não é minúsculo. Aí agora nós temos aqui uma equação do primeiro grau para resolver. Então, a gente isola a incógnita fazendo aqui, ó, a operação inversa. Esse 30 que está multiplicando a incógnita vai trocar de lado da igualdade dividindo. Então, vou manter aqui o 420, aqui o 30 vai passar dividindo, igual a n. Aí eu efetuo a divisão aqui do 420 pelo 30. Para fazer essa divisão, ó, a gente pode cortar esses dois zeros, aí vai ficar só 42 dividido por 3, que vai dar 14 livros. Meu Deus, não entende que eu quero o N minúsculo, né? Tá difícil. Agora foi. Então, aqui nós vamos ter 14 livros. Também dá para usar o raciocínio lógico, né? Não é obrigado a utilizar a fórmula. Também você pode simplesmente saber que eu vou ter que dividir o 420 pelo 30, já ir direto para essa parte aqui, sem ficar se preocupando em fazer toda a demonstração da fórmula. Mas aí mesmo assim, você na hora que vai colocar a resposta para a professora corrigir, coloca, eu fiz 420 dividido por 30, eu descobri que deu 14 livros, tá certo? Não é obrigatório seguir aqui certinho a fórmula, tá? Vamos para a D. Qual é a variável dependente e qual é a variável independente dessa função? Então, várias vezes vocês podem ter notado que a professora falou o seguinte, que o preço a pagar dependia do número de livros que a gente fosse comprar. Então, ó, sempre o P de N, que é o preço a pagar, é variável dependente, porque ele depende de alguma coisa. Do que ele está dependendo aqui nessa situação? Do N, que é a variável independente, que é o número de livros comprados. Eu posso, ali o número de livros que eu posso comprar é indeterminado, eu posso comprar quantos livros eu quiser. Aí o preço vai depender de quantos livros são comprados. Atividade 2. Na tabela a seguir, o preço do combustível está em função do volume do abastecimento. A. Escreva a fórmula que associa o preço do combustível, que é para usar a letra P, a questão que está pedindo para usar o P, e o volume de combustível abastecido que está sendo pedido aqui para usar a letra V. Nem sempre a questão vai pedir qual é a letra que ela usa para as variáveis, tá? Aí, quando não aparecer nada, aí vocês escolhem qual que vocês vão utilizar, tá bom? Mas aqui a gente vai ser obrigado a usar o P e o V porque a questão está mandando. Então, eu vou vir aqui para a tabela e ver aqui as informações que foram dadas, ó. Então, se eu abastecer 5 litros, eu vou pagar R$12,50. Se eu abastecer 10 litros, eu vou pagar R$25, e assim por diante. Então, qual operação eu vou ter que realizar aqui para descobrir a resposta da questão A? Ó, vou ter que pegar o preço ali escolher qualquer valor aqui da tabela, vou pegar o primeiro, R$12,50, e vou dividir pelo quantos litros foram abastecidos. Então, com isso, eu vou descobrir que cada litro custa R$2,50. Então, se eu fazer outra operação, pegar um outro exemplo aqui, ó, pegar R$25 e dividir pelo volume, em litros, eu também vou descobrir que vai dar R$2,50. Se eu pegar o R$37,50 e dividir por 15 litros, vai dar R$2,50, e assim sucessivamente. Então, com isso, a gente descobre que cada litro de combustível custa R$2,50. Então, vamos escrever a fórmula que está pedindo, tá? Então, é para usar a letra P, botei o P de V, porque é o preço em função do volume de combustível comprado. Então, o que eu faço para calcular qual é o preço a ser pago no total? Eu multiplico o preço de cada litro, que é R$2,50 ou 2,5,
pelo volume de combustível comprado. Então, essa é a fórmula. Aqui, vocês podem ver que na atividade 2 a situação já é diferente, ó, já tem um detalhezinho a mais para ser feito. Não pode escrever que a fórmula é, por exemplo, igual a gente fez lá na atividade 1, a fórmula eu vou multiplicar por 12,50, porque é o primeiro número que aparece. Não é assim. Na questão 1, a gente pode aqui utilizar o 30, porque a própria tabela já dizia, um livro apenas, uma unidade custava R$ 30. Na atividade 2, o que aconteceu? Ele não deu o valor diretamente da quanto que custava 1 litro desse combustível, ele deu de 5 litros, de 10 litros. Então, a gente teve que primeiro descobrir quanto que custava cada litro de combustível para escrever a fórmula, tá? Então, essa é a fórmula. Questão B. Determine o valor pago por 7 litros de combustível. Então, agora que eu sei que cada litro custa R$ 2,50, basta multiplicar o 2,50 pelo 7, que vai totalizar R$ 17,50. A professora até aqui escreveu, demonstrou pela fórmula certinho, mas se você já quiser só pular para essa parte aqui, onde faz a multiplicação, tudo bem, tá? Questão C. Determine o volume de combustível que corresponde ao preço de R$ 60. Agora é o contrário, a situação contrária. Vamos dizer que lá eu parei no posto para abastecer e eu tenho só R$ 60 na minha carteira. Eu quero gastar todo esse dinheiro para o combustível. Então, eu vou ter que descobrir quantos litros de combustível eu vou conseguir com esses R$ 60. Então, a gente faz o quê? A gente pega o valor que eu tenho disponível para gastar e divido pelo preço. Vai dar 24 litros de combustível. Dá para fazer assim, ou aqui pela demonstração da fórmula certinho, ó. Então, o preço, de acordo com o volume de combustível comprado, que eu tenho disponível é R$ 60. Coloquei um pontinho de interrogação aqui, porque eu vou ter que calcular o volume de combustível. Essa é a forma dessa atividade. Aí eu substituo o 60 pelo P de V aqui, que é pelo preço. E esse 2,50, esse 2,5, ele troca de lado da igualdade, fazendo a sua operação inversa. Como ele está multiplicando a incógnita, trocou de lado, o inverso de multiplicar é dividir. 60 dividido por 2,5 é 24. Então, se eu tiver R$ 60 disponível para gastar, eu vou conseguir abastecer 24 litros de combustível. Questão D. Qual é a variável dependente e a variável independente dessa função? Então, o preço depende de quantos litros eu irei abastecer. Então, o P de V é a variável dependente, que é o preço total a pagar. E o N é a variável independente, que é o volume de litros de combustível. Eu posso abastecer até encher o tanque, né? Até vai depender daí de qual é a capacidade do tanque do veículo. Vamos para a próxima, atividade 3. Um avião se desloca em linha reta de acordo com os instantes mostrados na tabela. Esse tipo de problema você já deve ter encontrado nas aulas de física, acredito eu, tá? Vocês vão se identificar aqui. Inclusive, as funções estão diretamente ligadas ali com o que vocês estudam em física, porque as formas que vocês estudam lá de velocidade, de deslocamento, de tempo, são funções, porque o que é uma função? Quando uma variável depende de outra variável, uma coisa depende de outra. Então, o que vocês acabam estudando aqui em matemática em funções, também estão estudando em física, por exemplo, porque são funções, é uma variável dependendo de outra variável. Então, ó, voltando aqui à atividade 3. Então, nós temos uma tabela, ela relaciona aqui o tempo, que é em horas, em função do... Em função não, aqui a gente tem o tempo em horas, tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, e temos a distância, que é em quilômetros. Então, em 1 hora, eu consigo fazer 800 quilômetros, em 2 horas, 1.600 quilômetros, em 3 horas, 2.400 quilômetros, em 4 horas, eu faço 3.200 quilômetros, e em 5 horas, então, o avião se desloca 4.000 quilômetros. Então, escreva uma fórmula que relaciona o D e o T. Então, aqui relaciona o quê? A distância em função do tempo. Então, qual é a distância percorrida
de acordo com o tempo que o avião está se deslocando, ó. Então, ele está pedindo para colocar o D em função do T, então a distância que vai primeiro, o D vai primeiro, ele vai ser a variável dependente. E como é que eu calculo essa distância? Vocês podem ver que 1 hora faz 800. Em 2 horas, deu 1.600, ou seja, 2 vezes o 800 deu 1.600. Aqui em 3 horas, ó, 3 vezes 800 dá 2.400. Então, sempre vai sendo multiplicado a quantidade em horas, do que é o tempo, por 800. Então, em cada 1 hora é feito 800 quilômetros. Então, essa é a fórmula, a lei de formação da função. A distância é igual a 800 vezes o tempo. Então, vamos para a questão B. Determine a distância que o avião terá percorrido após 8 horas de viagem, se mantiver o movimento descrito pela fórmula obtida no item A. Então, aqui seria como se a gente estivesse completando a tabela, né? Então, aqui, eu até organizei para vocês certinho, ó, a distância eu vou querer calcular. O tempo, a questão B está dizendo que agora eu quero que utilize 8 horas, que o avião vai andar em linha reta, nesse mesmo sentido ali, durante 8 horas. Então, eu tenho a fórmula, então eu vou ter 800 vezes 8. 8 vezes 8, 64, acrescento os 2 zeros, então a distância vai ser de 6.400 quilômetros. Próxima, atividade 4. Um técnico que presta serviços de manutenção de computadores em residências cobra uma taxa fixa de R$ 35 pela visita. Então, só para ir lá na sua casa visitar, ver o que aconteceu, qual é o problema, ele cobra R$ 35. E ele cobra R$ 10 por hora trabalhada. Qual é o valor de um serviço prestado das 15 horas e 45 minutos e concluído às 17 horas e 15 minutos? Então, vamos responder aqui a questão A. Então, ó, eu sei que só por ir na minha casa, esse técnico já vai cobrar R$ 35. E ele cobra mais R$ 10 por cada hora trabalhada. Eu vou representar essa cada hora trabalhada por T de tempo, poderia ser por X, Y, qualquer outra letra que vocês quisessem, tá? Então, eu preciso também descobrir quanto tempo ele ficou na casa dessa pessoa. Ó, ele ficou das 3 da tarde, às 15 horas e 45 minutos, até às 17. Então, vou ter que diminuir 15 horas e 45 minutos. Vou subtrair, no caso aqui é o contrário, né? Calma aí. Vou ter que diminuir as 17 horas e 45 minutos, que é o tempo final, pelo tempo inicial, que é 15 horas e 45 minutos. Então, vamos subtrair aqui, ó. 17 menos 15 vai dar 2 horas. 45 minutos menos 45 minutos dá 0 minutos. Então, aqui o tempo que ele ficou nessa casa foi de 2 horas. Então, o que eu vou fazer para descobrir? Ó, tem o preço fixo aqui, R$ 35, mais eu vou multiplicar o 10, que é o valor por hora trabalhada, por 2, porque ele trabalhou durante 2 horas. Resolve primeiro a multiplicação. Então, 10 vezes 2 é 20. Então, somo 35 com 20, vai dar R$ 55. Então, essa é a resposta da questão A. B. Quantas horas esse técnico trabalhou, sabendo-se que ele recebeu R$ 75 pelo serviço? Então, eu sei que ele recebeu R$ 75. Agora eu preciso saber quantas horas então ele trabalhou para receber isso. Então, aqui, ó, eu vou começar subtraindo o 75, que é o preço total, pelo 35, que é o valor fixo. Então, eu descubro que ele ganhou R$ 40 pelo total das horas trabalhadas. Então, eu vou ter que dividir o 40 reais por 10, que é o valor que ele recebe por cada hora trabalhada. Então, vou descobrir que ele trabalhou por
por 4 horas. Questão C. Escreva a lei de correspondência que relaciona o valor pago pelo serviço prestado e as horas de trabalho desse técnico. Então, aqui ele quer a lei de formação da função, ele quer a fórmula. Vamos aqui para C. Então, pode ter realizado os cálculos, a gente vai poder montar uma fórmula. Vocês podem ver que nessa questão não está definido que letra para usar para o preço que vai ser pago ou pelas horas que foram trabalhadas. Então, a gente que escolhe aqui, eu vou escolher o Y e o X, por exemplo. Vocês podem escolher outras letras sem problema nenhum, tá? Então, eu vou usar aqui o Y para representar o valor total a ser pago. O valor do serviço. E vou escolher o X para ser variável independente, que é o tempo, né, em horas, tempo trabalhado. Então, vamos aqui escrever a fórmula. Então, o Y é a minha variável dependente, que é o valor do serviço. Do que o valor do serviço vai depender? Ele depende, aqui vamos começar pelo R$35, que é a taxa fixa. Mesmo que ele chegue lá e só vá embora, não tem problema nenhum, ele vai ganhar esses R$35. E eu vou somar esse R$35 com o valor de 10 vezes o tempo trabalhado, que eu vou representar aqui por X. Então, essa é a fórmula. Também pode escrever o contrário aqui, ó. Eu coloquei o 35 primeiro, mas pode ser escrito o contrário. Pode fazer 10 vezes X, multiplicar o preço por hora trabalhada pelo tempo que ele trabalhou, e depois colocar o mais 35. Não tem problema nenhum de escrever trocado, tá? Mesma coisa com as letras. Eu não usei o Y e o X que a professora usou, vou apagar e fazer igual da professora? Não. Cada um escolhe aquela letra que quer representar, porque a questão deixou livre, tá? Então, essa é a lei de formação da função, ou também chamada fórmula. Lembrando que aqui, ó, nem precisa ficar colocando o pontinho, ó. Pode só escrever assim, 10x. Fica até mais organizado na hora de escrever, ó. A gente sabe que tem uma multiplicação, mas não tem necessidade de ficar escrevendo o pontinho. E vocês podem ver que foi exatamente esse tipo de forma que a gente usou, de forma de calcular, aqui na questão A, ó. Para descobrir o valor que ele ia pagar em função das 2 horas que foram trabalhadas, o que aconteceu? A gente multiplicou o valor de cada hora pelas 2 horas, depois somou com 35. É exatamente a mesma coisa que a gente fez na questão A, só que em vez de usar o 2 aqui, a gente horas trabalhadas. Então, vamos para a questão D agora. Qual é a variável dependente da lei obtida no item C e a variável independente? Então, o que depende do quê? O Y, que é o valor do serviço, o valor a ser pago pelo... Eu vou arrumar aqui o valor a ser pago pelo serviço, fica melhor de entender. Então, o Y, que é o valor a ser pago pelo serviço, ele é dado em função do tempo que o técnico fica trabalhando, que é o X. Então, qual é a variável dependente? O Y, que é o preço a pagar pelo serviço. E qual é a variável independente? É o X, que é a quantidade de horas trabalhadas. Vamos para 5, que é uma questão do Enem, de 2008, um pouquinho velhinha, mas vale a pena lembrar aqui do Enem também, né? Então, ó, a figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola referente ao mês de junho de 2008. Então, a gente pode ver aqui nesse boleto, ó, que o valor do documento é de R$500. Tá aqui, ó. E nós temos uma observação, ó. No caso de pagamento em atraso, cobrar multa de R$10 mais 40 centavos por dia de atraso. Então,
Não importa se ele vai pagar, vai atrasar um dia ou vai atrasar 10 dias, ele vai pagar esses R$ 10. Atrasou o pagamento, vai ter uma multa ali de R$ 10 e mais um acréscimo de 40 centavos por dia que ele atrasa o pagamento. Esse tipo de situação acontece no pagamento de universidades, tá, gente? Da Univale, pelo menos. Se você atrasa um dia, ele já te cobra lá uma multa, não sei, dá uns 20 e poucos reais, fixo. Aí depois vão cobrando mais a multa diária, né? Mais que seria os juros, no caso. Então, ó, se M de X é o valor em reais da mensalidade a ser paga, o X é o número em dias em atraso, então nós vamos ter que dar aqui a alternativa que tem a fórmula que representa toda essa situação, ó. Então, M de X é a variável, o M de X é a variável dependente. Do que esse M de X vai depender? Ó, vamos ver. Nós vamos ter o valor do documento, que é de R$ 500, ele vai ser somado com a multa, que é de R$ 10, mais um acréscimo de 40 centavos por dia. Vocês não vão escrever 40 aqui, senão vai dar R$ 40, tá, gente? Para ficar 40 centavos, tem que escrever assim, ó, 0,40, ou até mesmo pode ser só 0,4. Então, 0,4, ou seja, 40 centavos, vezes o X aqui, que é a quantidade de dias em atraso. Então, resolvendo isso, o que a gente pode somar aqui? O que é semelhante? Ó, o 500 é semelhante ao 10. Então, a gente vai somar, vai dar 510 mais 40 centavos vezes X. Então, vamos ver se tem alternativa aqui que representa essa nossa resposta. Vamos ver. A não, a A foi esquecido de somar com os R$ 10 da multa, então a não é. A B, ele está multiplicando o 10 pelo X, então não é isso, não é cobrado R$ 10 por dia, está errado. A C, 510 mais os 40 centavos vezes o tempo. Então, ela está de acordo com o que a gente respondeu aqui, ó. Vamos só continuar analisando o restante. A D, 510 está certo, mas ele multiplicou aqui, ó, o 40 vezes X, como se estivesse dizendo que era R$ 40 por dia, então descarta essa também. E a E, ele também analisou que vocês poderiam ter pensado de somar o R$ 10 de multa com 40 centavos. Então, ia multiplicar o 10 e 40 por cada dia de atraso. Então, também é incorreta. Vocês podem ver que em cada alternativa eles vão analisando o que vocês podem pensar de fazer errado, né? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Então, é isso. Essa é a correção das atividades. Então, é bom que vocês corrijam as atividades no caderno de vocês. E se quiser postar também, acho que até vou deixar descrito ali no Classroom para vocês postar a foto da atividade corrigida. Ah, professora, tá tudo certo as atividades, então só coloca um certinho no lado para dizer que você fez a correção e manda a foto da atividade que você corrigiu. E se tiver alguma coisinha para arrumar, alguma coisa que até você não tenha conseguido fazer na semana anterior, você deixa completinho ali e manda para a professora também, tá? Mesmo que já tenha mandado a atividade feita antes, manda agora também com a correção. Mesmo que está tudo certinho, só faz lá um certo e manda foto para a professora ver que vocês corrigiram a atividade, tá certo? Até a próxima.